Quero avançar um pouco nesse tema com você hoje e eu quero falar justamente de algumas características da mente de Cristo. Semana passada eu lembro que nós estivemos aqui à noite e eu falava com vocês a respeito de como a mente de Cristo pode ser produzida em nós, forjada no sentido de posta em nós, trabalhada na nossa vida. Então hoje eu quero avançar um pouco mais nessa proposta. E eu queria ver com vocês algumas das características da mente de Cristo e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida, tá bom? Quero convidar você para isso, abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler dos versos de 1 a 15, tá bom? João 13, de 1 a 15, a conhecida, a chamada cerimônia do lava-pés. Quando Jesus, ali, antes da sua morte, ele se reúne com seus discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. Interessante, porque apenas o Evangelho de João relata esse episódio, né? Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão se ater a narrar a última ceia, o momento em que Jesus esteve à mesa com os discípulos e compartilhou do pão, bebeu do vinho, comeu o pão com os seus discípulos. João, numa outra linha, não contraditória, mas numa outra perspectiva, numa outra visão, ele narra não o momento da mesa, mas ele narra o momento em que Jesus ele vai até os seus discípulos e ele lava os pés deles, deixando um exemplo para que fosse seguido por aqueles discípulos ali, tá bom? Mas vamos ao texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra com tanta liberdade e meditarmos nela. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos hoje aqui, e eu tenho a certeza que hoje está aqui aqueles que o Senhor quis trazer para ouvir essa mensagem. Eu não tenho dúvida, Senhor, que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para falar o nosso coração, para ministrar a nossa alma, para que nós possamos ter um tempo rico, onde o Teu Espírito aplique a Tua palavra no nosso coração. Fala conosco, Deus. Estamos aqui precisando tanto ouvir Tua voz. Há corações aflitos aqui, há almas necessitadas da Tua intervenção,
a vidas preciosas que são amadas pelo Senhor e pelas quais o Senhor morreu e que hoje estão aqui precisando de uma direção, de ouvir a Tua voz, de encontrar alento para a sua alma. Então, Deus, que de uma forma sobrenatural o Teu Espírito possa aplicar cada verdade eterna ao nosso coração. Mesmo, Deus, que não venhamos a entender no campo intelectual, quem sabe algumas coisas, que o Teu Espírito possa decodificar quaisquer mensagens que porventura possam não ser tão claras e aplicar essas verdades no nosso coração. Porque nós acreditamos, Pai, que mesmo nesse processo de pregação, muitas vezes, algumas vozes se levantam, algumas interferências acontecem, e a gente acaba muitas vezes dispersando, não entende a Tua palavra, mas que de uma forma sobrenatural o Teu Espírito aplique cada verdade pregada nessa noite no nosso coração. Que a palavra não volte vazia, Senhor. Que a palavra alcance o objetivo para o qual ela foi designada nessa noite, Deus. E que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quem aqui já fez aquela brincadeira de caricatura? Alguém já foi num parque, em algum lugar e teve o seu rosto desenhado? Feito uma caricatura do seu rosto? Alguém já fez? Alguns já fizeram, tiveram essa experiência. Interessante, né? Caricatura é uma coisa muito, muito legal. Me lembro uma vez que a gente estava numa viagem, estava com os amigos, há muitos anos, né? E aí tinha um sujeito fazendo caricatura, mas o cara era fera. E ele fez desenho de um cara que estava com a gente, um amigo querido, né? E ele tinha assim algumas características, né, que ressaltavam, por assim dizer, no rosto dele, na face dele. E o cara foi de uma precisão assim, né, dando aqueles toques fantásticos. Mas caricatura é uma coisa interessante. Olha só, veja, por exemplo, se você conhece ou reconhece essa pessoa que está aqui, essa caricatura. Quem pode me dizer quem é? É isso aí mesmo, né? Nome difícil de falar, esse mesmo, né? Ela mesma, né? E esse carinha aqui, quem reconhece? Giva do vôlei, né? Da seleção. Kaká. Vamos avançar um pouquinho mais. Quem será esse? É o Juninho? Né? Baraque. Quem é essa? Gisele Bündchen. Quem é essa? Juliana Paz. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Tenho. É o Wesley. Sem ser o mouse aí. É o gorducho, fofucho, né? Quem é esse? É o Igor, Felipe Massa. Ronaldinho Gaúcho, né? Interessante, né? Essas imagens, essas caricaturas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Queria que vocês interagissem um pouquinho comigo nesse primeiro momento da mensagem aqui. O que chama atenção para você, a sua atenção nessas caricaturas? Olhando para esse desenho, assim, o que te chama atenção? Se a gente pudesse falar numa definição, quem sabe, de caricatura, o que vem a ser uma caricatura, o que chama atenção? Faz uma exposição de defeitos da pessoa. Em evidência, é verdade. Mas o quê? Exagero. Engraçado, né? Torna engraçado. Personalizado. Mas o que? Me ajuda aqui. Eu tô ruim hoje aqui para trazer essas respostas. Não ouvi. Características. Gostei disso, Luciana. Características, não é verdade? Porque o que me chama a atenção numa caricatura é que aquele que faz esse trabalho, ele não inventa algo. Ele não pode inventar, porque se ele inventar alguma característica na pessoa, por assim dizer, ele vai, na verdade, descaracterizar aquela pessoa. E, na verdade, ele vai estar deturpando, transformando a imagem. O que me chama atenção
numa caricatura, é justamente como a Luciana colocava, é que ela ressalta algumas características de alguém. E mais do que ressaltar, coloca, e aí, claro, são sinônimos, mas assim, muito em evidência. Potencializa, gostei disso também, né? Ela potencializa uma imagem. Uma caricatura, ela tem o poder de potencializar traços em uma imagem, características em uma imagem. É interessante porque quando a gente pensa na ideia da criação de Deus, a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas aí, quando a gente olha para a nossa vida, nós temos que fazer uma pergunta muito séria. Será que eu tenho carregado na minha vida a imagem de Deus ou uma caricatura de Deus? Será que eu tenho sido alguém que expressa e que leva a imagem do Criador em mim? Ou, de alguma forma, existe uma deformação, uma exacerbação, uma potencialização de alguns traços de Deus em detrimento de outro? Porque tem um detalhe. Uma coisa interessante que foi falada aqui é que a caricatura, ela ressalta algumas coisas. Se ela ressalta e chama atenção em algumas coisas em nós, ela vai de alguma forma abafar, omitir, dar menos atenção a algumas outras características. Sabe o que me chama atenção nos nossos dias, e olhando para a igreja, olhando para a minha própria vida, olhando para o movimento cristão evangélico dos nossos tempos, e ao longo da história, é que muitas vezes nós temos sido muito mais uma caricatura do que propriamente a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Duro, hein? A gente, muitas vezes, carrega muito mais uma caricatura de Deus do que propriamente a sua imagem e semelhança na nossa vida. Interessante, queridos, porque eu esqueci aqui, tinha mais uma figura aqui, olha só. Mais 3 figuras aqui, olha só, que eu já ia esquecendo, olha, de passar para vocês. Né? Essas também são bem conhecidas, não é verdade? Então, o que me chama a atenção, como eu ia dizer para vocês, é que a palavra de Deus fala para nós, né, claramente, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas tem um detalhe. Se por um lado tem sido da vontade de Deus que essa imagem se perpetue em nós e se aperfeiçoe em nós cada vez mais, nós sabemos que a nossa vida, ou na nossa vida, existem elementos, existem forças que vão trabalhar para que, na verdade, não a imagem de Deus em nós, mas uma caricatura dessa imagem se acentue em nós todos os dias. Para você ter uma ideia, Deus criou o homem, como eu falei para você, a sua imagem e semelhança. Desde o Éden, desde Adão e Eva, logo depois da queda, logo depois do pecado, vem sendo feito um trabalho do diabo, do inimigo, do mundo, e nós podemos dar tantos nomes aqui, tantas forças que vão se levantar contra a imagem de Deus em nós, que vão trabalhar para que essa imagem de Deus em nós não se potencialize, para que a verdadeira imagem de Deus em nós não venha se potencializar como tem que se potencializar. E aí, queridos, eu falei para vocês que eu ia começar ou continuar a falar sobre a mente de Cristo. Quando a gente vai para a vida de Jesus, o que nós encontramos? Não uma caricatura, não uma distorção, não alguém que carregou parte de uma imagem, mas nós encontramos um modelo perfeito da imagem de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos alguém que em si carregou plenamente essa imagem e semelhança. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos fugir dos evangelhos, não podemos fugir da vida de Jesus, quando nós, por exemplo, falamos da imagem e semelhança de Deus. É impossível falarmos que carregamos a imagem e semelhança de Deus sem olharmos para a figura de Jesus, sem olharmos para o seu exemplo, sem olharmos para a sua vida,
sem olharmos para os seus ensinamentos. E hoje, eu trago esse texto de João capítulo 13, porque para mim, ele traz em si algumas características de Jesus, alguns aspectos da mente de Cristo, que precisam fazer parte da minha vida e da sua vida, sob pena de carregarmos não a imagem e semelhança de Deus em nós, mas estarmos carregando uma caricatura de Deus, e não a sua imagem. E hoje eu queria ver justamente com você algumas dessas características da mente de Cristo, à luz de João 13. A primeira delas que eu encontro nesse texto é que Jesus, ele tinha uma convicção profunda, plena, absoluta de quem ele era. Irmãos, talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu vou dizer aqui nessa noite para você. Jesus, ele tinha plena de quem ele era. Olha só comigo o verso 13, o que diz? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus. Presta atenção no que o texto está dizendo no verso 3. Jesus sabia, ele tinha convicção, ele tinha certeza que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e ele sabia que ele viera de Deus. O que me chama a atenção no verso 3 é que Jesus, ele tinha plena convicção da sua identidade. Jesus sabia quem ele era, sabia o propósito da vinda dele, sabia que o Pai o havia enviado para esse mundo para cumprir o propósito. Ele sabia qual era o propósito de Deus na sua vida, e Jesus, por conta disso, ele pôde sair com toda a tranquilidade do seu lugar, e fazer um serviço que talvez muitos de nós não gostaríamos de fazer hoje. Se chegasse uma pessoa com os pés empoeirados dessa reunião, ou com os pés com feridas nessa reunião, chegasse alguém aqui, quem sabe, com uma aparência não tão agradável, com um odor não tão agradável, talvez nós não quiséssemos fazer o que Jesus fez. Jesus assumiu a figura de um servo, porque nesse contexto apenas os escravos contratados que viviam nas casas, eles deveriam, por uma questão de cerimonial, de cordialidade, eles deveriam lavar os pés dos seus visitantes, os pés dos seus hóspedes. Os escravos faziam isso, e o texto nos diz que Jesus, ele pega os pés dos apóstolos, dos seus discípulos, e ele lava os pés de cada um. Sabe por que Jesus saiu com toda a tranquilidade para fazer um serviço que muitos de nós, como eu disse para vocês, talvez ficássemos incomodados em fazer? Porque Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sabia quem ele era. Eu diria que esta consciência de quem nós somos é a base de toda a nossa existência. Irmãos, saber quem somos e qual o nosso papel aqui na história, nos situa aqui nessa história e traz significado para a nossa vida. Jesus sabia quem ele era. Agora eu vou dizer uma coisa para você. É da vontade de Deus, hoje, que você saiba quem você é, da onde você veio e para onde você vai. É da vontade de Deus que você tenha uma clareza com relação à sua identidade. Mas eu te garanto também que existem forças espirituais que batalham todos os dias para roubar essa sua identidade, para roubar de você a convicção de quem você é. Irmãos, sabe quem nós somos em última análise? E aí, né, engraçado porque falando assim pode parecer aquela coisa da carteirada, né? Rapaz, você sabe quem está falando? Já viu isso? Meu irmão, sabe quem está falando? Aquela camisa, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Extremamente arrogante. Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando apenas de você entender que você é filho de Deus. E quando a gente tem uma noção de que nós somos filhos de Deus, essa verdade, ela fica na nossa mente com toda força. Muitos males são evitados na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas das nossas crises, muitos dos nossos dilemas, muitos dos nossos problemas nascem por conta da falta da certeza, da percepção de quem nós somos. Agora, eu falei para vocês que existe um ser pessoal e espiritual que trabalha para deturpar a imagem de Deus em nós. Já falei isso? Já falei para vocês que existe um ser que trabalha dioturnamente para tentar roubar de você essa certeza de quem você é. Eu quero dar uma prova para você do que eu estou falando. Mas antes disso, Romanos capítulo 14, versos 7 e 8 fala assim: pois nenhum de nós vive apenas para si,
e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, para corroborar o que estou dizendo para vocês aqui, essa é uma verdade que precisa impregnar a nossa mente. Essa é uma verdade que precisa fazer parte da nossa vida, dominar o nosso ser, quem nós somos, qual o nosso papel nessa vida, o que Deus tem para nós. Isso é uma verdade que precisa acontecer. Agora, como eu dizia para você, existe um ser autoconsciente, um ser que tem vontade, que é exatamente o oposto de Deus, que vai trabalhar todos os dias para roubar essa certeza da sua mente. E o nome dele, sabe qual é? Diabo. E sabe de onde que eu tiro isso? Me lembrando essa semana da tentação de Jesus. Olha só que coisa interessante, o que o diabo faz com Jesus no deserto. O tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Sabe o que o diabo está fazendo? Jesus, Igor, tinha acabado de sair de um momento maravilhoso, que foi o seu batismo. O texto nos diz, no Evangelho, que Jesus iria batizado, uma voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O texto nos informa que uma pomba desce, simbolizando, representando o Espírito Santo sobre Jesus. E ali, logo depois do seu batismo, Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Sabe o que o texto está dizendo? Os textos estão dizendo que Jesus havia recebido uma declaração fantástica de quem ele era. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é levado para o deserto, 40 dias sem comer, sem beber, sendo tentado de todas as formas. O diabo vira para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeira tentativa do diabo foi tentar romper, fazer com que Jesus rompesse com Deus, rompesse com a sua dependência do Criador. Porque até ali, a convicção de quem Deus era, fazia com que Jesus confiasse no Pai, de que o Pai iria fazer provisão para cada uma das suas necessidades. A convicção de que ele era filho, fazia com que Jesus se sustentasse a cada dia no deserto, de que por mais que ele estivesse passando por aquela prova, era Deus quem o sustentava. Mas sabe qual foi a primeira investida do diabo? Romper com essa verdade. Romper com a dependência, romper com a confiança, fazer com que Jesus duvidasse de quem o Pai era, fazer com que Jesus duvidasse que de fato ele era filho de Deus. Segunda tentação: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Se na primeira tentação o diabo tentou fazer com que Jesus rompesse com Deus, no que diz respeito à dependência do Pai, rompesse no que diz respeito à confiança no Deus de amor que cuidava dele, apesar da provação, apesar do deserto, na segunda tentação, o diabo vai tentar Jesus para que ele viesse alimentar uma relação doentia com Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te livrar de qualquer situação de perigo. Sabe o que o texto nos ensina, meus irmãos? O diabo, ele é um ser que todos os dias vai nos tentar e vai tentar fazer com que a gente simplesmente alimente uma relação doentia com Deus. Lembra da caricatura? A caricatura, ela exacerba, potencializa algumas características, né? Sabe qual pode ser uma tentação que a gente vive todos os dias? Potencializar apenas um aspecto do ser de Deus. Eu creio no Deus provedor. Então, se o Deus que eu sirvo é o Deus provedor, esse Deus vai me fazer próspero. Esse Deus vai me dar dinheiro. Esse Deus vai me fazer rico. Esse Deus vai me dar fazenda, não sei aonde, lá em Goiás, não sei aonde. Sabe por quê? Porque toda vez que nós rompemos com a integralidade de Deus, toda vez que nós olhamos apenas para um aspecto do ser de Deus, nós criamos uma caricatura de Deus, e o que acontece é que nós passamos a alimentar uma relação doentia com Ele. Irmãos, é impressionante, mas
O apóstolo Paulo fala que todo o conselho de Deus precisa ser pregado, ser anunciado. Sabe o que acontece muitas vezes nos nossos meios? Um único aspecto de Deus é exaltado, é pregado, é anunciado. E as pessoas acabam se relacionando com um aspecto de Deus e não com a plenitude de Deus. O diabo tenta todos os dias fazer com que nós alimentemos uma relação doentia com ele. Mas olha para a terceira tentação. E ele lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Sabe qual foi a terceira tentação do diabo no deserto? Assumir o lugar de Deus na nossa vida. O que o diabo tentou fazer com Jesus, e faz todos os dias, comigo, com você, é fazer com que nós desviemos o foco de Deus, tiremos a confiança de Deus, o único que de verdade pode fazer provisão para as nossas reais necessidades, e nós coloquemos a atenção em outras coisas que podem nos dar segurança, ou pelo menos nós achamos que podem nos dar segurança. A tentação do deserto, ela acontece todos os dias, e todas as vezes que nós cedemos, nós diminuímos a imagem de Deus em nós, e potencializamos aspectos que Deus não quer que sejam potencializados na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira característica da mente de Cristo que eu vejo, é que Cristo, ele sabia quem ele era. O diabo tentou Jesus de todas as formas, mas a convicção de quem ele era, a certeza de que ele era filho amado de Deus, e que nada poderia romper com essa verdade, fez com que Jesus simplesmente passasse pelas suas provações, passasse pelas suas tentações, e vencesse as suas batalhas. Irmãos, olha, sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente simplesmente dá ouvido a algumas vozes que passam pela nossa mente. Eu estava ouvindo essa semana, você sabe o que é uma vinheta, né? Nos meios de comunicação. O que é uma vinheta? Vinheta, ela é uma mensagem breve, uma mensagem curta, mas que tem um poder muito grande e fica marcado para a gente. Por exemplo, eu assisto, né, tenho TV a cabo lá em casa, Globo News, nunca desliga. Veio alguma agora, Marcelo? Tudo pode mudar. Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Alguém lembra de alguma vinheta aqui, que vem à mente agora? Quem lembra de alguma vinheta? São muitas, né? Podemos dizer que aquela musiquinha do Senna, né, na época do Senna, da Vitória, aquilo é uma espécie de vinheta também. Quem não lembra, quem não guarda, por exemplo, é que a memória às vezes nos traz, né? Mas, por exemplo, o plantão da Globo, né? Aquele da notícia, quando você dá aquela vinheta, você treme, né? Lá vem desgraça, lá vem tragédia. Me lembro que no 11 de setembro, né, eu estava num lugar, de repente veio aquela musiquinha, né? Aquela... lá vem desgraça. Aí está lá o avião batendo na torre. É vinheta que toca. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, dentro da gente, existem algumas vinhetas também que a gente alimenta ao longo da nossa história. Por conta de uma percepção errada de Deus, por conta da pouca intimidade com Deus, algumas vinhetas vão tocando dentro da gente quando algumas coisas acontecem. É mais ou menos assim. Alguma coisa deu errado para você, alguma coisa não aconteceu lá como você queria, como você esperava. Aí vem aquela vinheta dentro de você: Deus não é totalmente amor, Deus não se preocupa comigo. Isso é uma vinheta dentro da sua alma. Ou então, alguma coisa aconteceu de um jeito inesperado, uma tragédia bateu a sua porta, alguma coisa aconteceu, você fala: não, olha, Deus não cuida de mim, Deus não cuida dos meus filhos, Deus não é totalmente soberano. Em última análise, Deus sequer existe. São vinhetas que vão tocando dentro da nossa alma, que fazem com que a gente muitas vezes deixe de crer na figura do Deus provedor. Marcelo de manhã lembrava a gente ali da figura de Deus como sendo um ser soberano. Estávamos estudando Gênesis de manhã, e o Marcelo nos lembrava que o livro de Gênesis foi marcado quase de cabo a rabo, todas as suas páginas marcadas pela soberania de Deus, certo, Marcelo? Por quê? Porque Deus é um ser soberano. Deus é um ser que cuida do seu povo, que tem a história nas suas mãos, que cuida com amor, com graça de cada um de nós. Mas o problema, sabe qual é? Quando você passa pelo problema, vem a vinheta.
Quando você passa pelo problema, vem aquela mensagem, vem aquela palavra, e aquilo choca você, aquilo te confronta. E se você não estiver firmado na palavra, não tiver convicção de quem você é, você escorrega, você desanima. Mas Jesus tinha essa convicção, ele sabia quem ele era. Sabe uma outra lição que eu percebo, uma outra verdade que eu percebo desse texto a respeito da mente de Cristo? É que Jesus, ele percebia os acontecimentos ao seu redor. Jesus era um ser extremamente conectado. Olha só, que coisa bonita. Os versos 1 e 2 nos falam. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Meus irmãos, sabe uma coisa que me chama a atenção nesses versos? Jesus, ele sabia tudo o que estava para acontecer com ele. Por um lado é óbvio, como filho de Deus, ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia o que aconteceria com ele em pouco tempo, mas tem um detalhe. Jesus, ele era um homem do seu tempo. Jesus, ele estava extremamente conectado a uma cultura e seus vínculos firmavam seus pés na história. Jesus não era uma pessoa alienada. O que eu quero que você entenda é o seguinte: muitas vezes nós vivemos aqui na história achando que por conta de uma intimidade com Deus, a gente tem que se desconectar de todas as coisas. Desconectar da história, das pessoas, do que está acontecendo ao nosso redor. Agora, Jesus foi bem claro quando disse o seguinte: orem, mas antes de orar, ou também junto da oração, vigiem. Estejam atentos. Porque o diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário, está ao redor de vocês, batalhando para tragar a vida de vocês. Então, fiquem ligados em tudo que acontece com vocês. Jesus estava ali, mas ele não estava ali totalmente alienado, desconectado com a sua realidade. Ele sabia quem era Judas, ele sabia que Judas o trairia, ele sabia o que estava para acontecer. O texto fala um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, e que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, tudo acontecendo aparentemente normal, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção, como eu falei para vocês, Jesus era um homem do seu tempo, conectado, e por estar conectado, ele não foi pego de surpresa em tempo algum. Ele tinha o controle da história. Irmãos, olha, eu não estou falando aqui da gente assumir a postura de tentar ter o controle da nossa vida totalmente nas nossas mãos, mas olha, quando a gente está conectado com Deus, e quando nós somos pessoas que estamos ligados nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não é pego de surpresa. Ou quando as coisas acontecem, você está preparado, porque o Espírito de Deus te prepara para você receber algumas pancadas que você tem que receber. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não dicotomizava, não separava a vida material da vida espiritual. Isso é muito importante. Isso fazia com que ele discernisse o mundo. Um dos grandes erros dos nossos dias, sabe qual é? É que alguns cristãos, muitas vezes nós fazemos uma separação daquilo que é espiritual, daquilo que é material. Olha, quando nós fazemos isso, quando a gente vive aquela coisa, não, porque na minha vida espiritual, quando eu busco a Deus, meu irmão, entenda uma coisa, quando nós não dicotomizamos essas duas verdades, o espiritual do material, o espiritual nos ajuda a dicotomizar, ou melhor, perdão, nos ajuda a perceber, a entender o mundo que nos cerca. Agora, às vezes a gente acha, que a gente tem momento para ser espiritual, lugar para ser espiritual. Eu e você temos que ser espirituais em todos os lugares, em todo o tempo. Não dicotomize isso não. A sua espiritualidade tem que estar arraigada na tua vida material. Essas duas coisas precisam caminhar de mãos dadas o tempo todo, sob pena da gente não conseguir discernir o espiritual na nossa vida. Quero avançar um pouco mais e dizer para você que Jesus, falando da mente dele, Jesus sabia da necessidade que as pessoas tinham de ser amadas. Na mente de Jesus, o amor
de Deus pelas pessoas era algo que precisa ser vivenciado todos os dias. Olha que coisa bonita. O verso 1 nos fala na parte B. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, na mente de Jesus, amar as pessoas era uma prioridade. Na mente de Jesus, amar o próximo era uma prioridade. Ele viveu para amar as pessoas. Seu amor foi sacrificial, foi até o fim, foi um amor doador, foi um amor sofredor. Sabe qual é o nosso problema? A gente ama até o ponto da gente não ser confrontado, até o ponto da gente não ter que cortar na carne, até o ponto da gente não ter que sair da nossa zona de conforto. Nosso amor é maravilhoso, até que o texto nos diz que Jesus amou os seus até o fim. Amor sacrificial, amor que se entregou, amor que sofreu. É interessante porque nesse momento, uma vinheta pode estar tocando dentro de você. Ah, pastor, mas Jesus era filho de Deus, e para ele era muito fácil amar, porque Deus é amor. Se Jesus é o filho de Deus, logo, para ele era fácil amar. Mas você precisa entender uma coisa nessa noite. Com a encarnação, o Filho de Deus, ele se esvaziou de alguns atributos que o caracterizavam como Deus. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele vem ao mundo e ele cresce, como nós vimos há poucos domingos, e ele vai desenvolvendo a imagem de Deus na vida dele, eu acredito, irmãos, que muitos sentimentos, muitas experiências foram construídas na humanidade de Jesus, como qualquer outro homem. Sabe o que eu acredito? É que Jesus ele aprendeu a amar na prática quando ele passou 3 anos com seus discípulos, conhecendo a fundo quem eles eram. Pedro queria negar, o Pedro egoísta, o Pedro colérico. Imagina conviver com Pedro hoje, o colérico, o impulsivo. Jesus aprendeu a amar Pedro convivendo. Eu gosto muito daquele episódio de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque dá a ideia que aquele lugar era um lugar de refúgio para Jesus. Não sei se você percebeu isso, mas quando Jesus vai se encontrar com Lázaro e com Marta e com Maria, Jesus não foi lá para curar ninguém, para ministrar para ninguém. A impressão que dá naquele texto é que Jesus foi lá simplesmente para ter um momento de refúgio e se sentar com amigos. Sentar com amigos. E aí, sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele desenvolveu um amor por aquelas pessoas, convivendo com elas. Jesus não usou da prerrogativa de filho de Deus para amar as pessoas. Ele construiu relacionamentos de amor. E o texto fala que, tendo amado aquelas pessoas que estavam no mundo, amou-as até o fim. Jesus tem um episódio maravilhoso em que ele está passando por um lugar, ele está passando um esquife, um enterro, e o texto não fala que a mulher orou, porque a mulher não orou, que aquela mulher estava sofrendo, o texto não fala nada. O texto diz que Jesus simplesmente se compadeceu da dor daquela mulher que havia perdido seu único filho, arrimo de família. E o texto diz que Jesus para o esquife, para o enterro, e Jesus, ele chama aquele menino, ressuscita aquele menino, consola o coração daquela mulher. Irmãos, quero que você entenda uma coisa nessa noite: amor é um dom de Deus, mas como todo dom tem que ser exercitado, tem que ser vivido todos os dias. Eu só acredito no amor-sentimento quando esse amor-sentimento está conectado com o amor prático. Olha só que bonito a gente encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 13, de 1 a 7, depois do verso 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, permanecem agora esses 3, a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Não tem saída. Como discípulos de Jesus, que querem ter a mente dele e não querem carregar uma caricatura, mas a sua imagem verdadeira, a sua semelhança verdadeira, a gente precisa aprender a amar como Jesus amou. Agora nós só vamos amar nos relacionando com as pessoas, estando com elas. É aquela velha história falando de dom, né? Às vezes a gente pede para Deus, me dá o dom da cura, eu quero o teu dom da cura, me abençoa com o dom da cura, mas o sujeito nunca foi no hospital para estar com os doentes. Como é que Deus vai dar o dom da cura se você não vai onde os doentes estão? Como é que você vai amar alguém se você não se relaciona com pessoas que são carentes do amor de Deus? Irmãos, o mundo é carente de amor. Seus vizinhos são carentes de amor. Seus colegas de trabalho que carregam uma máscara todo dia, não uma máscara, uma armadura, na verdade, né? Para se proteger. Essas pessoas são carentes de amor, carentes de afeto. E Jesus amou essas pessoas. E hoje Ele chama você para amar essas pessoas da mesma forma que Ele também as ama. Agora, eu repito, você só vai conseguir amar essas pessoas convivendo com elas, se entregando para elas, se decepcionando com elas, sofrendo por causa delas, porque o verdadeiro amor, ele é paciente, ele sofre, porque ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo sofre. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que essa característica de Cristo, que foi entender a carência que as pessoas ao seu redor tinham pelo amor, que essa característica de Cristo possa impregnar nossa mente também, possa fazer parte do nosso dia a dia. Para avançar um pouco mais, Jesus, ele tinha uma convicção também, ele conhecia o seu destino eterno. A mente de Cristo estava cheia de uma realidade. Ele sabia quem ele era, mas ele também sabia para onde ele estava indo. Olha que coisa interessante, o verso 3 nos diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Irmãos, que coisa bonita. Jesus não limitou a sua existência aos seus 33 anos de vida aqui na terra como homem. Ele sabia que ele era eterno. Ele sabia que continuaria vivendo por toda a eternidade ao lado do Pai. Sabe o que me chama a atenção? É que para Jesus, viver como homem foi sofrer. Sabia disso? O sofrimento de Jesus não começou na cruz do Calvário, não. O sofrimento de Jesus não começou quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, não. O sofrimento de Jesus começou com a encarnação. Irmãos, imaginem comigo aqui nessa noite, você, com a sua inteligência, com a sua capacidade motora, certo? Eu igual o Paulo, eu e o Paulo somos corredores, né, Paulo? Nós dois, né? Corremos pra caramba. Sei quantos quilômetros. Imagina você com toda a sua capacidade intelectual e motora num corpo de uma lesma. Já imaginou? Muito mal comparando, foi o que aconteceu com Jesus. O Criador dos céus e da terra, limitado à existência humana, a um corpo humano. O sofrimento de Jesus começa com a encarnação, continuou com o convívio com os pecadores, com as mentiras, com as traições. O sofrimento de Jesus continuou vendo a humanidade caída. O sofrimento de Jesus se deu também, por exemplo, quando Lázaro, morto já há 3 dias, e ele chega para ressuscitar Lázaro. O texto diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque era amigo de Lázaro, sim, mas Jesus chorou porque ele estava vendo ali o que a morte, ou melhor, o que o pecado fazia com a humanidade, em última análise, que era a morte. O sofrimento de Jesus começou com a sua encarnação. Para Jesus viver foi sofrer, mas o seu sofrimento teve o ápice na cruz. E Jesus, antes da cruz, vai para o Getsemane, ele chora. O texto nos diz que saía sangue, o seu choro era um choro de sangue. O texto nos diz que Jesus sofreu, foi para a cruz, uma coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, foi pregado naquela cruz, sofrendo pelos nossos pecados. Agora, o que me chama a atenção é que o sofrimento de Jesus, simplesmente os sofrimentos de Jesus, não ofuscaram a visão da eternidade que ele tinha. Meu irmão, em nome de Jesus, eu queria ter o poder nessa noite de pegar essa verdade e enfiar no seu coração.
Mas eu sei que quem faz isso é o Espírito Santo. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Em nome de Jesus, os teus sofrimentos não podem ofuscar o que Deus tem preparado para você. Os teus sofrimentos, as tuas angústias, as tuas dores não são maiores do que a eternidade que Deus tem separado para você. Eu acredito, à luz dos evangelhos, que o que sustentou Jesus em meio a todo o seu sofrimento foi um vislumbre da glória. Foi um vislumbre daquilo que o esperava lá na frente. Meu irmão, pode ser que esteja doendo muito agora, mas eu queria desafiar você nessa noite a começar a ter vislumbres da eternidade, vislumbres do céu, vislumbres daquilo que Deus tem preparado para você. Eu sei que mais uma vinheta pode estar tocando dentro de você, mas pastor, eu quero ser feliz agora. Eu não quero eternidade, eu quero hoje, eu quero agora. Eu sei que a gente pensa assim, e eu sei que Deus traz refrigério para a alma da gente, para que a gente consiga ter uma vida digna nesse mundo. Mas meu irmão, em nome de Jesus, pegando uma linguagem fora aqui da nossa realidade um pouco, não aposte todas as suas fichas nessa existência, é furada. Você apostar todas as suas fichas aqui, achar que você tem que ser feliz aqui. Tem gente que vai passar uma vida inteira, vivendo uma vida ainda aquém daquilo que sonhou. Mas eu quero te garantir nessa noite, à luz da palavra de Deus, que Deus tem coisas tremendas preparadas para você. O problema é que a gente existencializa demais a nossa vida. E é assim mesmo, não tem jeito. Nós somos homens e mulheres daqui, mas como alguém já disse, né? Nós precisamos andar com os pés fincados na história, mas nunca perdendo de vista a eternidade. Jesus passou pelo que ele passou, sofreu o que ele sofreu, mas ele conseguiu se sustentar, porque os seus olhos estavam naquilo que era eterno. Os seus olhos estavam no Criador, estavam no seu Pai, no Senhor, estavam naquele que podia fazer provisão para a sua real necessidade, que era a vida plena, a vida eterna. Irmãos, em nome de Jesus, que você possa entender nessa noite que o seu destino eterno está separado, e o que te aguarda depois dessa vida. Porque tem um detalhe, a gente está aqui, né? Essa agonia toda para viver, para sofrer. Eu não sei se eu vou sair daqui, ó, vou bater com o meu carro e vou morrer. Fala isso não, pastor, que isso? A Cris abriu um olhão assim agora, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você sofre tanto, se prende tanto a coisas tão aqui, às vezes tão pequenas, ou nem pequenas, grandes para você, que você deseja. A gente não sabe o dia de amanhã. Não aposte todas as suas fichas desse lado da existência, tem muito mais. Eu acho que nós presbiterianos falamos muito pouco do céu, falamos muito pouco da eternidade. Nossos irmãos pentecostais falam mais do que a gente deixa de abordar muito essa questão. Em nome de Jesus, entenda essa verdade. Você é eterno, tem muito mais para viver, tem muita coisa para você viver, essa existência também. Não aposte todas as suas fichas aqui, em nome de Jesus. Mas eu quero avançar um pouco mais. Jesus, além de saber do seu destino eterno, Jesus também, ele sabia qual o seu chamado, qual a sua vocação. Olha só o que nos diz os versos 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Que coisa bonita. Jesus sabia que a sua vinda a esse mundo aconteceu para que ele servisse. Ele sabia que ele havia vindo para esse mundo não para ser servido, mas para servir. Me lembrei, quando preparava essa mensagem, de Isaías 53, quando fala do servo sofredor. Quando fala que Jesus, ele já é uma profecia, né? Falando que ele veio a esse mundo como servo, para sofrer, para morrer pelos nossos pecados, para nos servir, para nos abençoar. Jesus tinha uma consciência, na sua consciência, algo muito claro. Ele foi chamado para ser um líder sofredor, um líder que sofreria por aqueles que ele estava chamando para liderar. Meus irmãos, Jesus apresentou ao mundo um novo modelo de liderança. Ele se apresentou como sendo o líder servo, aquele que veio para conduzir,
aquele que veio para abençoar, mas aquele que veio para estar em primeiro lugar fazendo coisas por aqueles que estavam convivendo com ele. Irmãos, hoje, o exemplo de Jesus, ainda hoje, ele ecoa nos nossos corações. E hoje ele trabalha para que em nós seja formado, na minha vida, na sua vida, uma consciência de servo. Meus irmãos, em nome de Jesus, olha, a gente está aqui hoje na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Deus trouxe você aqui, e nesse momento você está sendo servido. Nesse momento a palavra está sendo pregada para você. É o momento em que você é servido e você é alimentado por ela. Mas sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você, assim como Cristo, ao ouvir essa palavra, que você se levante daqui com o desejo de servir a outras pessoas, abençoar outras pessoas, de fazer algo pelas pessoas que Deus tem colocado para conviver com você todos os dias. Sabe por quê, irmão? Se você simplesmente receber, simplesmente estiver aqui na perspectiva de apenas receber e não dar, você não vai viver a lógica da retroalimentação do reino, onde você dá e você recebe, você dá e você recebe, você é abençoado e você abençoa. Em nome de Jesus, que você possa entender essa verdade. Deixa eu dar umas dicas para você viver, para você servir com excelência. Primeiro, comece com coisas pequenas. Se você não tem tido a prática, o hábito de servir no reino de Deus, comece com coisas pequenas. Quem sabe ajudando uma pessoa a atravessar a rua. Você pode estar falando, mas isso é uma coisa tão pequena, pastor. É pequeno, mas ao mesmo tempo é tão grande porque a gente não faz. Na loucura do dia a dia, com a pressa que a gente vive, a gente não é capaz de parar, perder 30 segundos do nosso dia para ajudar uma pessoa que tem dificuldade de atravessar a rua e chegar do outro lado. Comece com coisas pequenas. Comece, quem sabe, ajudando, falando da igreja, chegando uns 10 minutos mais cedo, para saber se já foi colocada essa nossa tecnologia de ponta aqui, né, para o ar não vazar, para saber se já foi colocado. Para chegar no banheiro e saber se tem papel higiênico no banheiro, se tem papel toalha no banheiro. Você vai estar servindo alguém, vai estar abençoando alguém. Comece com coisas pequenas. Mais ainda, conheça seus dons espirituais. Deus tem dado dons para você, para abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja. Busque dons espirituais e conheça seus dons. Peça para Deus, Deus, eu quero dons espirituais, me ajude a enxergar esses dons e me ajude a utilizá-los. Porque não adianta também só conhecer os dons, né? Você tem que colocar em prática. Conheça seus dons, coloque-os em prática. Sirva com alegria. Se hoje já foi falado em dar dinheiro com alegria aqui no momento de dízimos e ofertas, eu quero desafiar você, incentivar você a fazer com alegria. Não faz murmurando não, não faz de má vontade não, faça com alegria. Pense que é para Deus que você está fazendo. Mais ainda, faça qualquer serviço com igual dedicação. Não importa se você vai varrer o chão ou se você vai dar uma aula na oficina da palavra, faça com igual dedicação. Não importa se você vai entregar folhetos lá fora, vai pregar o evangelho, vai testemunhar, ou se você vai lavar banheiro na igreja, faça com igual dedicação. Entenda isso nessa noite. Sirva dentro e fora da igreja. É possível servir, como eu falei para vocês lá fora, mas é possível servir dentro da igreja também. Os dons espirituais, sobretudo, são para abençoar o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Meu irmão, aprenda com Jesus que veio para servir. O texto nos diz que Jesus, ele sai da mesa, pega uma toalha, pega uma bacia com água, e ele simplesmente, lavou os pés dos seus discípulos. Mas tem um detalhe, ele vira para os discípulos e fala assim, vão e façam o mesmo. Da mesma forma que eu servi vocês, sirvam outras pessoas. Para a gente avançar, Jesus sabia da importância de colocar o discurso em prática. Oh, que coisa bonita. Uma outra verdade na mente de Jesus é que ele sabia que não adiantava ficar no discurso, não adiantava ficar na teoria, ele precisava ir para a prática. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz?
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus sabia da importância de colocar o discurso em prática. Meus irmãos, um movimento de formação espiritual, uma cultura de formação espiritual, de imitação de Cristo, não acontece apenas por meio do discurso, por meio da informação. A história, não a história, mas assim, hoje a ciência prova isso, as pesquisas mostram isso, que até quarta-feira, talvez 100% do que eu falei aqui vai se perder. Estou sendo otimista, né, Marcelo? Talvez, na quarta-feira, você não vai se lembrar mais de nada do que eu falei. Salvo, se você sair daqui hoje com compromisso de começar a exercitar o que foi pregado. Se você começar a reproduzir, começar a colocar em prática o que você aprendeu vai ser introjetado cada vez mais na sua vida. E vai entrar para os seus hábitos. E uma vez fazendo parte dos seus hábitos, uma vez introjetado em você, não sai mais. Agora, discurso, o vento leva. Palavras, o vento leva. Eu não tenho essa pretensão. Não acho que o falar aqui fica. Alguns anotam, alguns revêem e revisitam o que é pregado aqui, mas em geral, até quarta-feira você vai esquecer tudo que foi pregado. Salvo se você começar a exercitar. Jesus deixou o exemplo, porque sabia da sua força, sabia da sua eficácia. Na mente de Jesus não estava apenas a ideia de servir a seus discípulos, mas o desejo de formá-los no serviço, e o exemplo foi um dos métodos utilizados por ele, para que essas verdades fossem introjetadas na vida dos seus discípulos. Meus irmãos, em nome de Jesus, está diante de mim e de você a possibilidade, a chance da gente crescer, de não sermos apenas uma caricatura de Deus, mas de verdade carregarmos a sua imagem e a sua semelhança. Agora, nós só vamos conseguir de verdade expressar a imagem de Deus nesse mundo, ouvindo o que é pregado e colocando em prática todos os dias na nossa vida. Amém, queridos? Hoje de manhã, e aqui eu já encerro, eu dei alguns exercícios para as pessoas que estavam aqui. E eu falava aqui da importância justamente da gente colocar em prática aquilo que a gente ouve. Porque eu estou aqui hoje, irmãos, e eu falo sempre isso, e não tem nenhuma preocupação, enfim, que eu vou dizer aqui, amanhã eu posso voltar para isso aqui. Amanhã eu posso me encontrar de novo com esse texto, a hora que eu quiser. Quarta-feira eu participo de uma mentoria de formação espiritual, onde eu abro o coração com pastores, amigos, irmãos. A gente troca, a gente aprofunda na palavra, a gente discute teologia, a gente conversa, nós falamos dos nossos dramas, das nossas lutas. Eu tenho esse privilégio, você não tem. Meu irmão e minha irmã, ou você começa a viver algumas disciplinas na sua vida, ou você vai continuar patinando no discurso, sendo uma caricatura de Deus e não carregando a sua imagem e semelhança. Eu queria que você entendesse essa palavra não como uma palavra eu não estou querendo forçar uma barra com você aqui, eu não estou querendo impor nada a você, mas eu queria que você entendesse a importância de você estabelecer disciplinas espirituais na sua vida. A importância de você assumir o compromisso, em primeiro lugar, diante de Deus, de praticar aquilo que você ouve. Sob pena, meu irmão querido, minha irmã querida, eu falo isso com todo amor para você, de você continuar vivendo dramas, perpetuando dramas na sua vida, e se remoendo em angústias, achando que esses dramas você não tem como resolvê-los e passar por cima deles. Mas eu sei, na minha experiência pastoral, eu tenho visto que aqueles que buscam a Deus,
Aqueles que colocam em prática aquilo que aprendem são mais felizes, vivem melhor, superam seus dramas pessoais e não perdem a esperança. Aqueles que vivem com Deus passam por cima dos seus problemas. Aqueles que vivem com Deus, colocam em prática aquilo que aprendem todo domingo, podem dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Vamos falar esse versículo juntos. Quem pode me ajudar? Que eu esqueci. Quem pode me ajudar? Vamos recitar juntos? Ainda não floresça a vide, da oliveira minta, as ovelhas estão sendo arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A gente sabe disso. A gente sabe que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os animais do curral sejam arrebatados, por mais que tudo de errado aconteça, é possível se alegrar no Senhor. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Quando a tragédia bate a porta, a gente não consegue viver esse negócio na nossa vida. Eu sou pastor, eu lido com gente todos os dias, e o que eu mais tenho visto é cristão desesperado quando o problema bate a porta. Sabe por quê? A gente ouve, mas a gente não pratica. Kleber Lucas canta: ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não, não. Você que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Uou, 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 a minha vida está em Deus. A gente canta, a gente celebra, a gente se alegra, mas quando bate aqui na gente: ai, pastor, o que eu faço agora? Não aguento mais. Está doendo. Ele não muda. Ela não muda. Nada dá certo. Como é que vai ser a minha vida? A gente precisa aprender a viver aquilo que a gente ouve. 53 domingos por ano, 52 domingos por ano, 106 pregações por baixo, né, Marcelo? 104 pregações aí, né, que são feitas aqui num ano. Pregações no rádio, pregações na TV, não é verdade? Passa pelo largo lá da internet, Largo São Francisco, tem um cara no microfone: você tem que aceitar Jesus, e que lá, o cara está pregando. Aí você para, você ouve um pouquinho, né? Aquela coisa, pregação. Meu irmão, minha irmã, e a vivência? E a reprodução? E a prática? Jesus deu o exemplo para que a gente possa fazer, por meio do exemplo dele, aquilo que ele deixou para nós. Em nome de Jesus. Eu queria dar um exercício aqui para mim, deixar um exercício para mim, para você, para a sua semana.